Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre a translocação no floema. É interessante lembrar que o floema é o tecido da planta que vai ser o principal responsável por transportar os assimilados na fotossíntese. Ai, professora, mas o que é o floema? O floema ele faz parte dos tecidos vasculares da planta. Quando a gente falou na aula passada de relações hídricas, nós falamos sobre o transporte principalmente de água via xilema, né, que é um dos tecidos condutores. Agora nós vamos falar um pouquinho de translocação no floema, e o floema é um tecido, também faz parte do tecido vascular dos vegetais. O floema também, só para a gente entender, ele constitui uma camada da casca da madeira, né? Então, o floema ele está presente na casca da madeira dos vegetais e ele é responsável pelo transporte dos assimilados na fotossíntese. Então, é sobre isso que a gente vai comentar um pouquinho a partir de agora. Existem algumas rotas de translocação no floema. E essa translocação a gente vai definir mais à frente também o que significa esse termo, né? Essa translocação nada mais é do que o movimento dos assimilados da fotossíntese ao longo do corpo da planta, né? Então, isso é a translocação. Aqui, só para a gente ver, né? Os tecidos vasculares, aqui a gente tem os feixes vasculares das plantas. Essas células aqui correspondem às células do xilema, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. E agora a gente vai focar nesse tecido, que é o tecido de floema, ou floemático, que são esse grupinho de células aqui que circundam as células do xilema. Então, essas partes aqui são as células do floema. Nessa figura aqui, mostra para a gente a bainha dos feixes vasculares, né? Aqui nós temos o floema primário, aqui nós temos um xilema primário. A gente fala primário e secundário porque em plantas que crescem em espessura, que aumentam a espessura dos caules, das raízes, nós podemos ter esses tecidos vasculares também, floema e xilema secundários. Então, existem evidências experimentais que demonstram que o floema é o tecido através do qual são translocados os fotoassimilados, ou seja, produtos que foram fabricados, que foram produzidos, que foram sintetizados lá no processo da fotossíntese que nós já estudamos em aulas presenciais, né? E também outros solutos são translocados nesse tecido que é o tecido de floema. Agora a gente vai ver aqui o que acontece. Nós temos as células de floema que translocam carboidratos e outras substâncias orgânicas e inorgânicas no corpo da planta. E essas células especializadas, elas recebem o nome de elementos crivados. São células que, durante o processo evolutivo, foram se especializando para conduzir, para transportar esses assimilados da fotossíntese. Nas plantas pertencentes à classe das gimnospermas, elas são chamadas de células crivadas. Já nas angiospermas, esses elementos crivados recebem o nome de elementos de tubo crivado, né? Então, aqui, ó, células dos tubos crivosos ligadas entre si, topo a topo, né? Então, aqui nós temos a célula mostrando aqui essa célula do elemento de tubo crivado, células dos tubos crivados. Aqui acoplado a ela, ou seja, bem juntinho, tem as que a gente chama de células companheiras. Essas células de elementos de tubo crivado, elas se especializaram muito durante o desenvolvimento para translocar fotoassimilados. Então, na literatura, a literatura nos mostra que essas células, elas perderam
organelas celulares ao longo da evolução, justamente para facilitar ela exercer bem a função dela, que é de conduzir, de translocar os assimilados aqui ao longo dessa célula crivada, do elemento de tubo crivado. Vamos falar de elemento de tubo crivado, porque eu estou me referindo às angiospermas. Então, existem conectado a ela a célula companheira, ou célula de companhia. E essa célula companheira, ela é super rica em organelas, possui várias mitocôndrias, então a produção de energia da célula companheira, ela vai para o elemento de tubo crivado, porque ele perdeu várias organelas para poder exercer melhor a sua função, que é de condução, né? E essa célula companheira com o elemento de tubo crivado, eles se comunicam através de aberturas aqui nas paredes celulares que recebem o nome de plasmodesmos. Então, essa comunicação de célula companheira com elemento de tubo crivado se dá por conexões que tem aqui, ó, nas paredes celulares dessas células que são vizinhas. E essas conexões recebem o nome de plasmodesmas. Então, é interessante a gente lembrar que essa estrutura aqui que é responsável por conduzir os assimilados no corpo da planta inteira. Como que são estabelecidos esses padrões de translocação? Existe a translocação, ela vai sempre de um órgão que é fonte para um órgão que é dreno. Então, o padrão de translocação segue essa rota, da fonte para o dreno. Quem é fonte? Fonte é todos os órgãos da planta que produz a mais do que tem a necessidade para o seu consumo, para a sua sobrevivência, para o seu metabolismo. E o órgão dreno é a região de metabolismo ou armazenamento. Então, é a região que vai receber o que a fonte passou, então, da sua necessidade e manda, então, para ser utilizada no dreno. Então, nós vamos falar um pouquinho agora quem é fonte, quem é dreno, mas é só interessante a gente lembrar. Fonte é a região produtora, é o órgão exportador, que exporta o que ele produziu além do que ele necessita. E o dreno é a região de metabolismo, onde vai estar sendo utilizado, principalmente para respiração, né? E também, ou para o armazenamento. Por exemplo, raízes tuberosas funcionam como um tipo de dreno. Então, os nutrientes orgânicos produzidos na fotossíntese são translocados, essa palavra apareceu muito nessa aula, né? Está aparecendo. São translocados via floema. Então, o que é translocação? Vamos definir o que eu falei que a gente ia definir mais à frente. É o transporte de nutrientes orgânicos pela planta. Então, são os produtos da fotossíntese. Quando eles estão sendo transportados da fonte para o dreno, ele está sendo translocado. E a seiva floemática? Antes de eu falar da seiva floemática, eu vou falar mais um pouquinho desse caminho de translocação aqui. O caminho de translocação, então, são os tecidos vasculares. O caminho da translocação são os tecidos vasculares distribuídos por toda a planta. E esses tecidos vasculares, eles interligam as fontes e os drenos, né? E os assimilados que são translocados, para que eles servem? Os materiais que são translocados pela fotossíntese. Eles podem ser usados para respiração, mas também eles podem ser transportados e armazenados temporariamente nos órgãos de reserva ou nos drenos. Quem são os principais drenos? Raízes, meristemas e frutos das plantas, né? Então, o que é essa seiva floemática? A seiva floemática é uma solução aquosa. Olha só, agora a gente vai ver que a sacarose é o principal produto transportado no floema. Mas não é a sacarose que é mais transportado via floema, porque nós temos a água. A água é a substância que aparece em maior quantidade na seiva floemática, tá?
Então, é uma solução aquosa, porque a água é o principal componente, composta basicamente de sacarose. Mas aonde está diluída essa sacarose? Essa sacarose está diluída em água. Então, é por isso que a água é a principal substância encontrada em maior quantidade na seiva floemática. E essa seiva floemática, essa água com essa sacarose, é transportada de uma região fonte. O que é fonte mesmo? Região produtora, órgão exportador, para uma região de dreno. O que é dreno mesmo? Região de metabolismo ou armazenamento. Então, nessa figura, vai mostrar para a gente aqui a planta, né, com o seu sistema radicular, o seu sistema caulinar, as folhas, isso aqui constitui a parte aérea do vegetal, né? Tudo que está acima do solo vai formar a parte aérea. E vermelhinho é o que está passando através do xilema. Lembra que a gente falou que o xilema, ele vai pegar água, vai absorver a água do solo e vai levar para cima. A direção do xilema é de baixo para cima. Aqui nós vamos ver, então, em azulzinho, o que está translocado via floema. Olha só a setinha. Tem fotoassimilados subindo no corpo da planta e tem fotoassimilados o quê? Descendo. Tem fotoassimilados indo para as folhas da esquerda. Tem fotoassimilados indo para o enchimento dos frutos à direita. Então, a translocação no floema, ela não segue o padrão unidirecional de baixo para cima, igual ao do xilema. Ela vai da fonte, que é o órgão que produz, para o dreno, que é o órgão que vai receber esse fotoassimilado, né? Então, aqui novamente, a fonte é o órgão exportador. Quem é fonte, então? Geralmente são as folhas, quando elas atingem de 25% a 40% da sua área foliar, ou seja, a gente fala que são folhas maduras, completamente expandidas. Então, elas são os órgãos fonte, porque vocês lembram que é nas folhas que existem os cloroplastos, e esses cloroplastos têm os pigmentos de clorofila que vão realizar toda a produção do carboidrato? Pois é. Então, as folhas são os principais órgãos-fonte. Todo e qualquer tecido onde a taxa de utilização ou estocagem de fotoassimilados é menor do que a sua taxa de síntese, é denominado de fonte. Então, ela produz muito, mas ela utiliza menos do que o que ela produz. Então, o excesso dessa produção, ela manda para o dreno, ela manda para quem está necessitando, tá? Quem são os principais drenos? Meristemas, né, que são aqueles tecidos de formação que têm alta capacidade de divisões celulares, que vão formar novos tecidos, novos tecidos, novos tecidos, né? Então, meristemas é um tipo de dreno. Frutos em desenvolvimento é um outro tipo de dreno. E sistema radicular também é um outro tipo de dreno. Então, por exemplo, quem é fonte aqui, só para exemplificar melhor nessa figurinha? Folhas expandidas, tecidos clorofilados, sementes em processo de germinação, tubérculo de batata. Então, todos esses aqui podem funcionar como fonte, ou seja, o órgão que exporta. Então, é por isso que eu falei que folhas são principalmente folhas são fontes, mas existem outras partes também que podem funcionar como fonte, né? Sementes quando estão germinando, tubérculos que já armazenaram, então elas têm além do que a necessidade delas, então elas podem funcionar como fonte. Quem são os drenos, então? Que são os órgãos importadores. Eles vão estar em regiões de alto metabolismo da planta e regiões de armazenagem. Eles não conseguem produzir o suficiente para se manterem. Então, é por isso que as fontes disponibilizam fotoassimilados para esses drenos. Quem é dreno? Todo e qualquer tecido onde a taxa de utilização ou de estocagem de fotoassimilados é maior do que ele consegue produzir, do que ele consegue sintetizar. Exemplos, quem são drenos? Frutos e sementes em desenvolvimento,
Vocês viram lá atrás que semente no processo de germinação é fonte, mas quando ela está se desenvolvendo, ela é dreno. Tubérculos, folhas novas, raízes, meristemas, flores. Então, todos esses exemplos aqui funcionam como dreno. Só que isso vai depender muito do estágio de desenvolvimento da planta, né? Um órgão que ora pode ser fonte, depois ele pode vir a ser dreno. Então, esse padrão de translocação da fonte para o dreno, como eu já disse, ele é bidirecional. A fonte é o órgão que está produzindo mais fotoassimilados do que o que ela necessita para sua manutenção, por exemplo, folhas maduras. São regiões exportadoras. Dreno, quem são drenos? Órgãos que necessitam de mais substratos e de outros materiais para sua manutenção, ou então órgãos que funcionam como tecidos de reserva. Em geral, folhas imaturas são drenos, frutos em desenvolvimento, raízes e tubérculos na fase de importação, porque depois esses tubérculos também eles vão poder exportar, então eles vão funcionar como fontes também. Esses padrões de translocação, então, eles vão funcionar da seguinte maneira. Determinado órgão pode funcionar como dreno e depois ele pode passar a ser fonte, como eu expliquei agora, né? Folha jovem funciona como dreno e quando ela vira uma folha madura, ela já passa a funcionar como fonte. Então, esses padrões de translocação é feito sempre da fonte para o dreno. Drenos mais fortes recebem mais assimilados. Então, quem são os drenos que vão receber primeiro? Depende. Tem 3 fatores que definem essa força do dreno: proximidade, desenvolvimento, fase de desenvolvimento, né? E conexão vascular direta, quem está mais próximo da onde estão sendo translocados os materiais, né? Então, por exemplo, a proximidade. A folha transloca preferencialmente para o seu dreno mais próximo. Então, isso aqui é o que acontece quando a gente realiza a poda, né? Lembra que quando a gente poda uma parreira de uva, a gente favorece a frutificação, né, o florescimento e, consequentemente, a frutificação. É justamente por causa disso, porque a gente consegue fazer com que aquela planta vai atingir o dreno que ela esteja mais próximo da fonte. Folhas da porção superior da planta translocam para as folhas novas e para caules em crescimento. E folhas mais da parte de baixo da planta, da parte basal, está mais perto da onde? Do sistema radicular, então elas vão mandar para lá. Desenvolvimento. Então, quando a planta está na fase vegetativa, que ela ainda não está florescendo e nem frutificando, ela vai mandar os fotoassimilados, as fontes vão para as raízes e para os ápices caulinares. E quando ela entra em fase reprodutiva, a predominância, a preferência é mandar para a formação das flores e para a formação também dos frutos. E conexão vascular, né? O transporte é feito preferencialmente entre fontes e drenos que estão mais próximos, que têm conexão vascular direta. Então, isso aí são os fatores, os 3 fatores que definem a força do dreno, são esses. Então, aqui é só para mostrar para vocês a diferença de uma planta quando ela está na fase vegetativa e quando ela está na fase reprodutiva, né? Quando ela está na fase vegetativa, olha só, as folhas, né, que são as fontes, elas direcionam para o sistema reticular. Aqui são os meristemas, tá? Que a gente falou agora há pouco, são os meristemas, aqueles tecidos que têm alta capacidade de se dividirem. Quando a planta está na fase reprodutiva, que está formando flor e fruto, o que acontece? Aqui, olha só, aqui, se tivesse na fase vegetativa, estava migrando para ir para o sistema radicular. Aí, agora, o dreno já vai para cima, para chegar aqui nesse surgimento de novos órgãos drenos que aconteceu, né, que estão em desenvolvimento, a fase reprodutiva. Quem são os materiais, então, translocados no floema?
Quem são os principais materiais? Pessoal, eu só vou ligar a carga aqui do meu computador, e ele está me pedindo carga, porque senão eu vou perder essa parte que eu falei com vocês até agora. 1 minuto, eu já prossigo com vocês. Então, os materiais que são translocados no floema. O principal componente, então, é a sacarose, né, que a gente já falou agora há pouco. O principal soluto transportado na planta via floema é a sacarose, de 80 a 106 miligramas por litro. Aminoácidos também são transportados, ácidos orgânicos, proteínas, minerais, mas numa quantidade, numa concentração muito menor. Então, a sacarose é o principal. Hormônios também podem ter participação nessa constituição da seiva do floema. Aqui mostra que para fazer esse estudo dessa composição foi bem interessante porque foi necessário o aparelho bucal dos afídeos, né? São uma classe de insetos que tem esse aparelho bucal longo e eles estavam sugando aqui a seiva do floema. Então, foi coletado o aparelho bucal e foi feita a composição, então, dessa seiva do floema. E aqui, para a gente finalizar, na maioria das espécies estudadas, cerca de 90% do material que é transportado é constituído de carboidratos na forma não redutora. Quem que são os carboidratos não redutores? Os açúcares não redutores. Sacarose, principalmente. Mas também em algumas famílias de planta, existe a presença de açúcares não redutores também sendo translocados via floema, mas em menor quantidade. Quem são esses açúcares não redutores? Rafinose, estaquiose, verbascose, são outros açúcares também que podem estar presentes, né? Aqueles aqui, ó. A sacarose, né, é o principal, mas também nós temos rafinose, estaquiose e verbascose como constituintes da seiva do floema. E os solutos translocados pelo floema constituem de 10 a 25% da matéria seca dos vegetais, né? Então, é extremamente importante esses materiais, esses produtos da fotossíntese para o crescimento e o desenvolvimento da planta como um todo. Então, hoje a gente aprendeu que o floema é o tecido responsável pelo transporte dos assimilados na fotossíntese, né? E quem faz esse transporte são as células do elemento de tubo crivado nas angiospermas e as células crivadas nas gimnospermas. Então, vimos também que os assimilados da fotossíntese vão de um órgão fonte para um órgão dreno, né? E esses assimilados podem ser usados na planta para respiração, mas também eles podem ser transportados e armazenados em órgãos de reservas ou nos drenos. Vimos que os drenos são principalmente raízes, meristemas e frutos das plantas, folhas jovens também são drenos, mas que um dreno, ele pode vir depois a se tornar fonte também. Então, uma folha jovem, uma hora ela é dreno, ela está recebendo, porque ela não consegue produzir o suficiente para o seu funcionamento, mas quando ela se torna folha madura, ela já consegue se tornar fonte e translocar para órgãos que estão necessitando mais, né? Nós vimos que o caminho de translocação são os tecidos vasculares, que eles são divididos por toda a planta, e eles interligam as fontes e os drenos. E vimos que o principal soluto transportado é a sacarose, mas que a água é a substância mais abundante, é a substância que tem maior concentração sendo transportada via floema. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. E do tópico de floema, é isso que nós tínhamos para passar. E até o próximo tema. Obrigada.